vocês? Professor Glemstein aqui na Estrada com os Profs. E não sai daí que hoje a nossa aula vai ser top! Vamos falar sobre intensidade sonora e nível sonoro. Então, bora para a vinheta! Moçada, quando falamos em intensidade sonora, vamos lembrar também daquelas qualidades fisiológicas do som, que nós já falamos, a altura, o timbre e a intensidade. A intensidade está relacionada com o som forte ou com o som fraco. Lembre-se que, quando falamos em altura, refere-se ao som mais alto, quer dizer um som mais agudo, um som mais baixo, um som mais grave. Quando nós falamos a respeito de intensidade, então, não é altura, mas sim o som forte e o som fraco. Você vai falar assim, professor, mas tem como eu calcular como é o som intenso ou o som menos intenso? Claro que tem. Como que nós vamos determinar esta intensidade sonora? Esta intensidade sonora, ela é a potência emitida pelo som, divididos pela sua área de abrangência. É assim que nós determinamos a intensidade sonora. E o que eu vou chamar a atenção de vocês é justamente quanto à unidade. Lembre-se que a potência estará em watt e a área em metros quadrados. Então, quando falamos de intensidade sonora, é a potência em watts divididos pela área ao quadrado. Você vai falar, professor, mas essa área é a área de abrangência do som? Sim, é a área de abrangência do som. E como que nós calculamos? Como o som é uma onda tridimensional e ela se propaga em todas as direções, nós vamos utilizar esta área como sendo a área da superfície de uma esfera. A área da superfície de uma esfera é dado por 4πr². Então, moçada, quando ele falar a respeito da área de propagação do som, esta área é determinada pela área da superfície de uma esfera, já que o som é tridimensional e se propaga para todos os lados. Lembrando que este é o raio da área de abrangência de uma esfera. Aí você fala assim, professor, mas quando nós estamos falando, por exemplo, ele vai falar numa situação onde tem uma caixa de som, você está num show e tem uma caixa de som que está a tantos metros de você. Você está aqui, a caixa de som está aqui. Qual será o raio? Então, neste caso, a caixa de som será o centro desta esfera. E o raio, efetivamente, vai ser a distância que você vai estar da caixa. Ok? Então, moçada, considerando o som, essa situação aqui, ó, o som, a caixa de som como sendo o centro e, efetivamente, o som se propagando como uma esfera para todos os lados. E aí, efetivamente, este raio de abrangência vai ser justamente a distância que você estará desta caixa de som. Desta maneira, moçada, nós vamos determinar a intensidade sonora. Repetindo, que não tem nada a ver com a altura, tá? Lembre-se, não tem nada a ver com som grave ou som agudo. Isso, o som intenso é um som alto. E um som menos intenso é um som baixo. E para calcular esta intensidade, você vai pegar a potência do som, do alto-falante, que ele vai fornecer para você, e vai dividir pela área de abrangência do som, considerando esta área de abrangência do som como a área da superfície de uma esfera, que é 4πr². O R é o raio, que basicamente é a distância que você estará desta fonte sonora, ok? Aí, logicamente, você olha aqui, eu vou sair um pouquinho da imagem, se você quiser dar um pause, dar um print na tela para você ter essas informações. Aí você se pergunta, professor, tudo bem. Para calcular, a fórmula é simples, para calcular a área, a potência ele fornece, então é algo simples. Mas eu falei assim para vocês, bom, nós vamos diferenciar o som intenso, um som forte, e um som menos intenso é um som fraco, seria eu falar mais ou menos assim, e eu falar mais ou menos assim, som forte e som fraco. Mas você vai falar, professor, mas depende, né? Sim, depende da área de abrangência. Aqui, como eu estou no meu estúdio, se eu falo
um pouquinho mais intenso assim, consequentemente aí na câmera já fica mais intenso. Agora, se eu estiver num campo aberto, eu posso falar bem intenso, que dependendo da distância você não vai escutar tão bem assim. Então, existe um limiar da audição, ou seja, quando nós falamos a respeito desta intensidade, nós determinamos o limiar da audição. Ou seja, refere-se ao som menos intenso que nós podemos ouvir. E lembre-se que esse som menos intenso depende da distância que você está da fonte sonora, né? Uma caixa de som, um trio elétrico bem grande, se você está perto, faz um som bem intenso, mas se você está longe, aumenta-se a área de abrangência e vai diminuir a intensidade. E qual seria esse limiar da audição? Nós vamos representar esse limiar da audição por I0. É o som menos intenso que o ser humano consegue ouvir. Professor, preciso saber esse valor? Cara, o que eu vou falar para você? É bom. É bom você saber o limiar da audição. Ele vale 10 elevado a menos 12 watt por metro quadrado. Este é o limiar da audição. É o som menos intenso que um ser humano consegue ouvir. Lógico, varia de pessoa para pessoa. Tem alunos, tem pessoas que têm ouvido mais aguçado, mais apurado, mas, em uma média, é esta a intensidade mínima que um ser humano consegue ouvir. 10 a menos 12 watt para cada metro quadrado. Estamos entendidos? Eu vou sair da imagem, se você quiser dar um pause, dar um print na tela para você ter essas informações. E agora nós vamos determinar o nível sonoro, ou o que nós chamamos de decibéis. Bora lá! Quando você vê na sua prova a respeito de nível sonoro, eu vou chamar a atenção para você, vai fazer a prova do Enem, preste muito atenção. Muito provavelmente na prova do Enem é muito comum cair alguma situação de intensidade sonora, nível sonoro, características do som, a parte de acústica de maneira geral, tá? Então, fica ligado quanto a isso. Quando a gente fala em nível sonoro, o que é você medir o nível sonoro? O nível sonoro está relacionado com o volume. É você medir este nível, este volume, de uma determinada intensidade sonora em específico, tá? E lógico, tem uma equação para você medir este nível sonoro, que você representa ou pela letra N ou pela letra beta, tanto faz. Eu vou chamar de N pelo fato de nível sonoro, é mais fácil. Então, o nível sonoro será dado por 10 vezes log de I divididos por I0. Esta é a equaçãozinha para que nós possamos determinar o nível sonoro de uma determinada intensidade específica. Professor, pera lá, professor, deixa eu ver se eu entendi. Primeiro, lembre-se que o I0, nós já sabemos o que é o I0. O I0 é o limiar da audição. Então, esse valor, este I0, é um valor fixo. Ele equivale 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Tá vendo? E este I é a intensidade específica do som que você está querendo medir o nível sonoro. Então, professor, pense que o limiar da audição, o som menos intenso que nós conseguimos ouvir é 10 a menos 12. Então, se você pega um som, por exemplo, eu tenho um som cuja intensidade sonora é 10 elevado a, sei lá, menos 8. Então, você coloca o 10 a menos 8, faz a continha com o logaritmo, cuidado com as partes, com as situações matemáticas. Eu já vou colocar um exemplo aqui para a gente treinar um pouquinho, tá bom? Mas cuidado, porque a equação é fácil, só que daí quando a galera vai fazer, acaba errando na parte do logaritmo, de algumas propriedades que pode aparecer. Então, fique ligado com isso, tá? E aí você pega a intensidade que ele forneceu, divide pelo I0, que é 10 a menos 12, resolve o logaritmo e acha, multiplica por 10, né, e acha o seu nível sonoro. O que eu vou colocar para vocês? Este nível sonoro, quando aparece a respeito da unidade. Quando nós falamos a respeito da unidade de nível sonoro, ela é em decibel, tá? Então, moçada, a unidade de nível sonoro, nós vamos colocar em
decibel, dB, em homenagem a um cara chamado Graham Bell, aquele cara que inventou o telefone, só que é um múltiplo, né, de 10 em 10, por isso que é chamado de decibel. Inclusive, eu acredito que vocês já viram alguma situação onde apareceu lá tantos decibéis ou tantos decibels, tanto faz, justamente refere-se ao nível sonoro. E para chegar naqueles decibéis que ele falou e forneceu para você, ele efetivamente fez esta continha aqui. Top! Bacana? Eu vou sair da imagem aí para você dar um print na tela, dar um pause nesse vídeo para dar uma analisadinha, fazer as suas anotações. E agora eu vou trazer algumas situações de exemplos aqui para nós, beleza? Bora lá? Bora lá, gente! Um exemplo aqui só para a gente fazer umas continhas matemáticas. Imagine que você tem a intensidade que vale 10 a menos 8 watts por metro quadrado. A pergunta é, se a intensidade é 10 a menos 8 watts por metro quadrado, quanto vale este nível sonoro? Vamos aplicar na equaçãozinha. Você sabe que o nível sonoro equivale a 10 vezes log de I divididos por I0. Então, eu vou fazer o seguinte, moçada. Eu vou pegar apenas este log de I por I0 e vou fazer ele separadinho aqui. E depois eu coloco o resultado que eu encontrar aqui, multiplico por 10 e acho o nível sonoro, ok? O que nós teremos? Bom, log de I. Qual que é a minha intensidade? 10 elevado a menos 8, divididos por I0, que você sabe que 10 elevado a menos 12. Correto? Consequentemente, nós fazemos essa conta, é uma divisão de potência, repete a base e diminui os expoentes. Então, isto nós teremos log de 10 elevado menos 8 menos 12, repete a base e diminui os expoentes. Fica menos 8 mais 12, fica 4. Ou seja, fica log de 10 elevado a 4. Quanto que vale log de 10 elevado a 4? Ah, vocês já aprenderam em matemática. Ah, professor, eu não sei. Esse log de 10 elevado a 4 vale x. Não esqueça, professor, mas espera lá. O logaritmo tem base. E ele não deu nenhuma base aqui. Ah, se ele não deu nenhuma base para você, se não aparece nada, quer dizer que a base, vou fazer pequenininho, a base é elevada à base 10. E aí, para que a gente possa resolver, lembra o que a gente faz? Pega este 10, eleva a x e iguala com esse termo. Acredito que o professor de matemática, não sei qual, falou isso para vocês. Eleva, iguala. Então, log de 10 elevado a 4 igual a x. Eu elevo, ou seja, 10 elevado a x e igualo 10 elevado à quarta potência. E aí, 10 para lá e 10 para cá, vai embora os meus 10, sobrou apenas que o x, que é justamente o resultado do logaritmo, será igual a 4. Então, acabei de encontrar o resultado deste log de I divididos por I0. Esse x, que é o resultado, foi igual a 4. Então, o meu nível sonoro, igual a 10 vezes este valor, deu 4. Consequentemente, o meu nível sonoro equivale a 40 decibéis. Tá vendo que bacana, moçada? Então, só um exemplozinho para você treinar a matemática. Tome cuidado, vai fazer os exercícios que ele vai te dar a distância, vai pedir para, às vezes, você usar uma propriedade logarítmica, né? Não esqueça, a propriedade logarítmica você pode, na divisão, você transforma numa subtração, né? Isso aqui poderia ser log de 10 a menos 8 menos log de 10 a menos 12, né? Uma divisão transforma-se numa subtração e assim por diante. Aí as situações são matemáticas, tá ok, moçada? Então, qualquer dúvida que você tiver, por gentileza, não esqueça, mande lá no nosso Instagram, mande pro professor de matemática também, sobre logaritmo, incomode o Prof. Reis sobre isso, ele vai explicar para você, caso haja alguma situação um pouquinho mais complexa, que em física acho muito pouco provável. Algo que é provável aparecer na sua prova é o efeito Doppler. Professor, efeito Doppler Fizeau. O que é o efeito Doppler? Bom, o efeito Doppler é quando há um movimento relativo entre fonte sonora e observador. Quando eu coloco observador é quem está escutando o som. Nós vamos lembrar o seguinte. Bom, quando há esse movimento relativo, ocorre uma alteração na frequência percebida por esse observador, quem está escutando. Ou seja, quando há uma aproximação do observador, quem escuta com a fonte sonora,
Ou a fonte se aproxima ou o observador se aproxima. Na aproximação, ocorre um aumento na frequência, a pessoa escuta mais agudo. No afastamento, ou seja a fonte se afastando, ou o observador se afastando, ou os dois, ocorre uma diminuição da frequência, ou seja, você escuta o som mais grave. E aí tem uma equação para que a gente possa calcular esta frequência, que eu chamo de frequência linha, ou frequência aparente, ok? Ou a frequência linha, uma frequência aparente. Como que eu vou calcular isso? Vai ser a frequência original emitida pelo som, que multiplica a velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador, divididos pela velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. Aí você vai falar assim, professor, mas e esse mais ou menos que tem na frente da velocidade do observador e da fonte? É mais ou é menos? Você vai fazer uma regrinha de sinal, tá bom? Então, mas para você lembrar dessa regrinha de sinal, você vai lembrar uma só, o resto vai ser ao contrário. Quer ver? Você vai colocar assim, ó. Se o observador se aproxima, você vai utilizar a velocidade do observador como sendo positiva. Então, se o observador estiver se aproximando da fonte sonora, você vai usar com sinal de mais. Professor, e a fonte? E se estiver parado? Bom, se estiver parado, a velocidade é zero. Mas aí, moçada, o que acontece? Lembrou disso? O resto é o contrário. Ou seja, tudo ao contrário. Se o observador se aproxima, a velocidade do observador é positiva. Então, se o observador se afasta da fonte sonora, consequentemente, você vai utilizar a velocidade do observador como sendo negativa. É o contrário. Concorda comigo? Então, aqui você vai usar menos em vez de mais. A velocidade do som é a velocidade do som no ar, 330, 340, a velocidade que o exercício fornecer para você. Agora, se a fonte, professor, se a fonte está se movimentando, então vamos colocar assim, ó. Se a fonte se aproxima, a velocidade desta fonte, eu vou usar mais ou menos. Eu falei que era o contrário. Se o observador se aproxima mais, quando a fonte se aproxima, é menos. Ou seja, se a fonte se aproximar, a velocidade da fonte, você vai usar como sinal negativo, como eu falei. Lembrou o primeiro, o observador se aproxima é mais, o resto é o contrário. Então, se a fonte se afasta, consequentemente, a velocidade da fonte você vai utilizar como sinal positivo, ok? Então, moçada, lembrar desta regrinha de sinal e lembrar aqui o que eu vou escrever aqui do lado. Ou seja, analisando esta equação, quando há a aproximação, ocorre um aumento na frequência. Quando há o afastamento, ocorre uma diminuição da frequência. Ou seja, na aproximação o som fica mais agudo e no afastamento o som fica mais grave. Top, né? Eu vou sair da imagem. Se você quiser dar um pause, dar um print na tela, esta é a hora. Então não esqueça, se precisar de alguma coisa, entre em contato com a gente lá aqui no nosso canal do YouTube, se inscreve no nosso canal, dá um like no vídeo, compartilha com a galera e também lá no nosso Instagram. Sim, aquele que você tira dúvida, que a gente conversa, que é ó, top, é show de bola. Aquele na estrada com os profs. Tchau, gente!